abre a sua palavra, ou a palavra do Senhor, abre a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, livro de Hebreus, capítulo de número 9, eu quero ler com você a partir do verso de número 1 até o verso de número 5, e o Senhor manifestará aqui algumas verdades acerca da arca do concerto, um projeto de Deus dado a Moisés, entre outros utensílios que foram postos primeiramente no tabernáculo, naquele templo móvel que Deus instituiu quando Israel saiu do Egito, e chamando Moisés ali no Monte Sinai, o Senhor o ensinou de uma forma tão gloriosa a respeito dos seus mandamentos e da forma e do formato de culto, sabe, que Israel deveria prestar ao Senhor. E ali o Senhor colocou alguns utensílios, a construção, a edificação, a feitura de alguns utensílios santos que foram colocados naquele tabernáculo, e mais tarde também foram colocados no templo feito por Salomão. E sabe, amados, entre estes utensílios, como a mesa da proposição, o altar, né? A pia de bronze, o menorá, que era o castiçal, né? Entre outros utensílios que ali eram colocados, o incensário. A palavra do Senhor também faz menção da arca do concerto, o objeto mais santo entre os objetos santos. Porque, amados, Deus, ao instituir coisas santas, Ele privilegia uma única coisa e coloca ela como o santo dos santos. E, amados, isso é profético na vida da igreja, isso está para nós ainda hoje. E nós vamos tirar algumas lições a respeito disso. Abre teu coração diante disso. Deixa o Senhor revelar o seu poder. Seja hoje impactado com tremor e temor diante da realeza, sabe, do senhorio de Deus. Deixa-te ser hoje conduzido pelo Espírito e a palavra vivificantes, para que você, a partir deste tempo da sua vida, você se consagre ainda mais ao Senhor, porque Deus requer consagração do seu povo. Deus está reunindo o seu povo através de atos de consagração, porque chega o tempo em que Ele levará essa casa, esse sacerdócio real, essa noiva que está sendo preparada para a glória dEle. E é necessário você, eu, todos nós, abandonarmos certas visões tão territoriais, tão, sabe, mundanas, no sentido de, sabe, de a bênção do Senhor ligada à terra, ligada à vida humana, porque esta vida é passageira, isso aqui está acabando. O que interessa é a eternidade, pastores. O que interessa, presbíteros, é a eternidade do Senhor. Igreja, o que interessa é a eternidade que está preparada para mim e para você. Amém, amados? Temos buscado o Senhor para esta vida, e, amados, eu tenho insistido nisso. Paulo nos chama como os mais miseráveis dos homens, aqueles que buscam o Senhor e esperam Deus somente para esta vida, porque Deus tem muito maior interesse em nos ensinar a respeito da vida vindoura, aquela que virá, aquela que está chegando, aquela que já está preparada, e é uma dimensão eterna. Ela não está nessa dimensão temporal, onde tudo tem um começo, um meio, mas tem um fim. Deus está nos preparando para algo em que não há fim, onde o riso não tem fim, onde a paz não tem fim, onde o gozo não tem fim, onde a luz não tem fim, onde a saciedade não tem fim. Ao contrário desta vida, em que as coisas têm fim, onde eu preciso beber água constantemente, porque senão eu morro de sede, onde eu preciso comer diariamente, porque senão eu morro de fome, onde diariamente eu preciso trocar a roupa, porque senão eu ficarei nu e com vergonha nesta terra. Mas Deus nos está chamando para um tempo chamado tempo da eternidade, onde as nossas vestes serão únicas e nunca se deteriorarão, porque são vestes de glória, vestes de santidade. O Senhor tem calçados para nós lá naquela terra da eternidade, que jamais serão consumidos, porque são sapatos, são sandálias, são calçados santos, que cobrirão pés santos, aleluia.
e servirão para que a gente ande por toda a eternidade pelo céu. Você vai caminhar no céu para todo sempre com sandálias santas que não se consumirão mais, que não haverão de se consumir, de terminar, de acabar, porque são sandálias preparadas por Deus para colocar nos pés daqueles que têm se preparado nesta terra para andar nos céus. Aleluia. E é por isso que o Senhor hoje veio com palavras de revelação, dizendo: segui as pegadas do Mestre, porque por esta terra gastareis muitos sapatos para seguir a Jesus, mas chegará um dia que o último sapato que estiver no teu pé ficará neste lugar, subirás com os teus pés descalços para lá receber a sandália celestial. A palavra do Senhor diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Deixa essa palavra ecoar no teu coração. O lugar santo dos santos. Repita isso com teu coração. O lugar santo dos santos. Deixa isso ecoar agora dentro do teu espírito. O lugar santo dos santos. Quem sabe a gente poderia estender essa palavra, essa frase, essa composição de palavras e dizer: há um lugar santo para os santos do Senhor. Inaishmai. Há um espaço de santidade para os que se vestem e andam em santidade. E a palavra do Senhor ainda continua: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, ou seja, no lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Até aqui. Que o Senhor possa nos conduzir nesta palavra e que você possa compreender alguns passos, alguns ensinamentos, alguns princípios que esta mensagem, que esta palavra, baseada na arca do concerto, trará da parte de Deus, eu creio. Sabe, os judeus do passado, amados, diziam que a terra era o centro de todo o universo, pois que Deus é um Deus centralizador
E não pode haver vida em outros lugares. Isso era um ensinamento, e ainda até hoje é, de sábios judeus, de sábios homens que analisam a palavra do Senhor. E nós também cremos isso. Nós não cremos que há vida em outros planetas. Deus criou uma expansão maravilhosa e povoou todo este universo com centenas de milhares, com bilhões de estrelas. E dizem, entre parênteses, os cientistas de hoje, que este universo continua se expandindo, continua crescendo para a glória do Senhor. E Deus criou todas essas estrelas dos céus, todo esse universo com as suas diferentes galáxias, né, que fala, com os diferentes planetas, sistemas, né? O nosso é só o sistema solar, mas há outros tantas centenas de milhares de sistemas no universo. Mas, amados, nós cremos que Deus criou um único planeta no meio de tantas estrelas e planetas, que é o nosso planeta Terra, e neste lugar Ele colocou vida. E somente neste lugar Ele colocou gente, pessoas, o ser humano, com inteligência. E Ele tem um olhar somente para este planeta, o seu cuidado, o seu zelo, toda a sua vida e todos os seus atos são gerados com foco neste planeta, ou seja, para mim, para você e para todo homem que existe, que existiu e que ainda existirá. E a palavra desses sábios diz também, queridos, que Jerusalém é o centro da terra e que também tem um centro, ou seja, de todo o universo, o planeta Terra é o centro do universo. E no planeta Terra, Deus edificou a Jerusalém como centro do universo, ou como centro do planeta Terra. E Jerusalém também tem o seu centro. Então veja, estamos falando de um Deus centralizador. Um Deus centralizador. Universo que vem com foco na Terra e que vai centralizando para Jerusalém e que vai centralizando agora para o templo de Israel, o templo sagrado. E que por sua vez também tem um centro, este lugar que nós acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Veja, Deus então do complexo vem atraindo o seu poder para o singular. Do plural, o Senhor vem aqui canalizando toda a sua glória para um lugar centralizado, pequenininho. Sabe, toda a glória do Senhor que enche o universo e que faz desse universo um universo em franca expansão. É muito poder, queridos. É muita glória. Deus vai trazendo toda essa glória, todo esse poder criador, todo esse poder inventivo, todo esse poder que edifica, que constrói, desse poder ilimitado. Deus vem trabalhando assim de forma a canalizar, vem comprimindo toda essa glória, vem trazendo tudo isso, sabe, de sorte que agora ele vem do plural, do extenso, sabe, para algo agora centralizado, até chegar dentro de uma arca de pouco mais de 1 metro de comprimento, para 1 metro de largura e 1 metro de altura. Você consegue conceber tudo isso? Você consegue imaginar esse poder glorioso de Deus, que criou não só os céus, não só a terra, mas criou todos os céus? Essa glória que está na própria eternidade do Senhor, essa glória em que habitam miríades de anjos, serafins, querubins, essa glória toda, em que o trono de Deus está colocado, e o próprio Deus assentado ali, tendo à sua destra hoje o Cristo ressurreto. Toda essa glória agora vem sendo trazida,
vem sendo colocada, toda ela sem perder um pinguinho, sem perder um pouquinho só de luz, nada escapa, mas Deus vem trazendo, e coloca tudo isso dentro de um objeto pequeno, de 1 metro por 1 metro, chamada Arca do Concerto, colocada no centro dos centros, colocada no centro de todos os centros, sendo trazida aos poucos, sendo colocada ali de forma cuidadosa e mais, guardada por 2 querubins gloriosos, os mais poderosos de todo o céu, esculpidos em ouro e colocados sobre uma tampa, um de um lado, outro de outro, cada um voltado para si próprio, tendo 8 asas, e todas elas cobrindo a visão desse anjo, e essa tampa chama-se propiciatório. Toda arca, toda caixa tem a sua devida tampa, amém? Glória a Deus. Toda caixa tem sua tampa. Dizem por aí que toda panela tem sua tampa. Então, solteiro, calma que tua tampa está por aí. Não é diferente com a arca do concerto. Sabe por que a tampa? Para poder estar guardado aquilo que é precioso, para poder se guardar aquilo que se tem mais valor. Você tem lá suas joias, né, irmãos? Ou pelo menos suas bijus, não é? E elas, tenho certeza, estão guardadinhas dentro de uma caixinha, às vezes estofadinha, né? Colocada ali e devidamente trancada, porque aquilo é o teu tesouro. Aquilo são as suas joias. Sabe, amados, simbolizando lugares secretos, lugares onde se esconde o que se tem de precioso. Então nós podemos falar também de marido e mulher como sendo uma arca e uma tampa. Podemos falar também da família como sendo uma arca e uma tampa. Podemos dizer também que a igreja é uma arca que tem uma tampa. Sabe, dentro da família se guarda preciosidades, dentro de um casamento se guarda preciosidades, dentro da igreja guardadas preciosidades. Teu coração é uma caixa que tem que ter uma tampa, nela também deve estar, deve conter os seus maiores tesouros bem guardados ali em lugar secreto, valorizando a tua vida. Pois bem, a arca é o lugar secreto de Deus, onde Ele guarda o seu maior e mais precioso tesouro. E essa tampa tem um nome chamado propiciatório, é o nome dessa tampa. E sobre essa tampa, Moisés recebeu a instrução de que fosse ali, esculpido em ouro, 2 seres angelicais, voltados um para o outro em cima da tampa. Então imagine uma tampa de 1 metro, um anjo colocado assim, ó, dessa posição, o outro colocado assim, ó, na outra extremidade, ambos olhando um para o outro, com as asas cobrindo todo o seu ser, de sorte que se você olhasse essa arca de frente, você não veria o rosto, você não veria corpo, você só veria essas asas. E a palavra de Deus diz que essas asas, elas então, as últimas, os 2 pares de cima, tocavam uma ponta na outra, de sorte que elas estavam assim, ó, fechadas, e embaixo os pés daqueles anjos também cobertos com as 2 pontas de baixo, e o outro anjo, o outro querubim, esculpido em ouro lá do outro lado, e ambos olhando diretamente para baixo, para onde estava guardado o conteúdo precioso de Deus. Tudo isso com símbolos maravilhosos, colocado no centro dos centros, ou melhor dizendo, no lugar santo dos santos. E sabe, amado, sabe, querida, querido, esta arca, dentro dela nós lemos aqui no livro de Hebreus, havia ali sido colocado 3 elementos. A palavra de Deus diz que havia sido posto uma urna de ouro, um pote de ouro, contendo um pouquinho do maná. Havia um outro objeto que era a vara de Arão, que tinha florescido, e a gente vai ler lá no livro de Números, e a palavra do Senhor diz aqui, ó, as tábuas da aliança que haviam sido dadas a Moisés lá no Monte Sinai. A segunda tábua, porque a primeira havia sido quebrada. Nós conhecemos a história lá no Êxodo. E amados, esta urna, esta arca, com a sua tampa, estava colocada dentro de um ambiente, porque a palavra de Deus nos ensina
que o tabernáculo, este centro dos centros, este tabernáculo, este lugar que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, era dividido em duas partes, em dois ambientes. Então imagine uma tenda com dois ambientes, um maiorzinho e o outro menor. E o que fazia separação entre eles era uma parede feita de tecido, que a Bíblia chama do véu da separação, que separava um ambiente de outro. E amados, nesse ambiente maior, diariamente, havia ali sacerdotes circulando dentro daquele lugar, acendendo o incensário, trocando a água da purificação, limpando ali a mesa da preposição, cuidando diariamente daquele lugar, acendendo ali o menorá, que era o castiçal de 7 pontas, não é isso? Então, amados, era um lugar, queridos, que diariamente era visitado por sacerdotes, porém, daquele véu, daquela parede feita de tecido para lá, ou seja, o lugar chamado Santo dos Santos, era um lugar que era visitado com muito pouca frequência. A palavra de Deus diz que somente 2 vezes por ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar para poder receber de Deus as suas instruções e, sobretudo, levar ali sacrifício ao Senhor, um sacrifício de pedido de perdão por si e por todos os outros da nação de Israel. Um lugar que era visitado num dia, 2 vezes. Primeiro o sacerdote entrava ali, o sumo sacerdote entrava, fazia os sacrifícios primeiro pelo seu próprio pecado, para depois poder ter honra e dignidade, estar em autoridade espiritual, para poder de novo agora entrar naquele lugar e agora sim fazer expiação, fazer ali o sacrifício para perdão de toda a nação de Israel que estava em torno, uma multidão de pessoas, separadas em 12 tribos, em torno daquele tabernáculo no deserto, ali em expectação ou em expectativa, esperando ali quando aquele sumo sacerdote saísse dali, e agora para aliviar o povo, para alegrar o coração daquele povo. Bem, os sacrifícios de pedido de perdão foram feitos ao Senhor. O povo se sentia então perdoado de seus pecados. E agora poderia continuar a empreender a sua viagem pelo deserto para chegar à sua terra prometida, para chegar a Canaã, para chegar à terra que emana leite e mel. Louvado seja Deus. Amados, esses 2 lugares, desse lugar centralizado onde a glória de Deus, como eu disse no começo, toda agora ela trazida para aquele lugar, este lugar chamado o tabernáculo, chamada também como a tenda da congregação, aleluia, era um lugar, amados, que Deus fazia questão de estar, para poder dizer ao povo em todo o tempo que Ele estava ali no meio deles, que Deus habitava no meio daquele povo, que Ele estava ali para guardar, para proteger, para dar vida, para poder gerar no meio deles todas as virtudes, todos os dons, todo o seu amor, toda a revelação do seu caráter, da sua bondade. Pois bem, ali naquele lugar, Deus se manifestava. Deus, amados, na verdade, não se manifestava a Israel nos momentos em que Ele descia sobre os seus inimigos e ali exterminava os inimigos de Israel, não. Deus não se revelava integralmente quando Deus fazia brotar água da rocha, não. Eram somente umas manifestações ali localizadas de Deus. Deus se manifestava mostrando o seu caráter, mostrando sua vontade perfeita, ali naquele lugar chamado lugar Santo dos Santos. Israel via muitas vezes em torno deles o poder de Deus se manifestando, a terra se abrindo, o mar vermelho se abrindo, as águas amargas se tornando doces, como eu disse, águas brotando da rocha. Viam a manifestação do maná de Deus ali naquele deserto,
Mas saiba, queridos, isso era somente, sabe, manifestações pontuais de Deus ali. Socorro, ajuda. Fazendo valer o que a palavra de Deus mesmo diz. Que Deus é socorro bem presente no tempo da angústia. Mas amados, Israel não só experimentava manifestações pontuais de Deus de livramento. Não. Israel tinha oportunidade de ter bem no centro da sua existência a arca do concerto. Um lugar marcado para que Deus se apresentasse através de uma nuvem poderosa e de uma língua de fogo poderosa, onde ali Ele mostrava a sua vontade para aquele povo. Porque é muito mais valioso para o povo de Deus do que milagres. É conhecer o caráter de Deus. É conhecer o que Deus é, o que Deus quer e o que Ele espera. Muito mais precioso do que uma cura de um câncer é conhecer a vontade de Deus e permanecer no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque curado ou com um tumor desse tamanho, eu estando no centro da vontade de Deus, eu tenho a marca da promessa de Deus. A maior delas, que é morar com Ele na sua glória, através de Jesus Cristo. Porque para Deus, um banco, uma conta bancária recheada de muito dinheiro, não é mais importante do que o centro da vontade de Deus, do que alguém, sabe, conhecer qual é a vontade de Deus e amar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque com muito dinheiro no bolso, ou sem nenhum tostão no bolso, eu permanecendo no centro da vontade de Deus, eu vou ter a marca da promessa. Porque para Deus, não é mais importante eu ter uma casa própria, linda, maravilhosa, de frente para a praia. Não é mais importante do que um crente conhecer, Deus, qual é a vontade soberana de Deus e viver no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu morando numa casa linda de 10 cômodos, ou morando num casebre, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu tenho a marca da promessa de Deus. Porque hoje se confunde a marca da promessa de Deus com bênçãos, com manifestações de milagres. E pouco valor se dá à arca do concerto, que tem somente 3 elementos, e que são guardados por 2 anjos, por 2 querubins portentosos, poderosos, os mais fortes do céu. Visto que o que se ali há é o que se tem mais valioso, se confunde, e muitas vezes a glória daquilo, a importância daquilo se dá a um bem-estar físico, a um bem-estar emocional, a um bem-estar de saúde, a um bem-estar familiar. É lógico que Deus quer, e Deus pode, e deseja dar a nós milagres que vão nos dar um bem-estar físico, material, financeiro, mas acima de tudo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, não para isso somente, isso é somente uma consequência do zelo de Deus. Cristo morreu para que nós pudéssemos conhecer a verdade, e a verdade nos libertar. Amém? Você está entendendo isso? As evidências de milagre de Deus estavam simbolizadas nos utensílios que ficavam neste lugar maior, com vários utensílios, porque este lugar aqui chamado Santo, que não é lá o Santo do Santo, é um lugar que simboliza o que é temporal, o que é passageiro. Então lá ficava a pia de bronze com água para a lavagem das mãos, significando purificação. Lá ficava os utensílios que precisavam de fogo aceso para iluminar, para queimar, para sacrificar. Com isso eu quero te dizer, amados, lá também ficava a mesa do pão,
simbolizando o pão diário, o pão da vida, o próprio Cristo, mas como o mantenedor da vida, como aquele que tem poder para gerar vida, para proteger, para guardar, tudo isso colocado aqui, amados. E lembram-se que eu disse, neste lugar o sacerdote entrava todo dia, mas esse não é um lugar definitivo. Porque este lugar aqui é o lugar do passageiro. Esse aqui é o lugar do temporal. Esse aqui tem a ver com a cronologia humana. Sabe? Em que se nasce, em que se vive, em que se morre. E que, portanto, é necessário aqui a manutenção diária da vida. O trabalho, a labuta, é levantar de manhã, é sair para trabalhar, é voltar à noite. Às vezes, como foi ministrado aqui, uma semana angustiante, uma semana difícil, outras semanas de mais vitória, mas daqui a pouco vem outra semana, daqui a pouco vem outro ano, e com ele novos desafios, novas lutas. E aqui, amados, o temporal, Deus garante a sua presença aqui, Deus garante o pão, Deus garante a lavagem, Deus garante o perdão, Deus garante aqui o livre acesso de todos os sacerdotes. Mas, amado, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é aqui, no Santo dos Santos, aleluia. Aleluia. É aqui, ó, onde há uma arca, com uma tampa especial, e com 3 objetos dentro. É aqui, o lugar da eternidade. Aqui, é o lugar que vai passar, meu irmão. Aqui é o lugar que jamais vai passar. Aqui é o lugar em que as coisas começam e terminam. Aqui é o lugar onde nunca se acaba, onde nunca termina, onde as coisas são eternas. E Deus, através destas coisas aqui, querem nos levar. Deus quer nos levar e nos colocar aqui, neste lugar de experiências passageiras com Deus, de experiências pontuais com Deus. Ele nos está preparando, não para amar aqui, não para fincar raiz aqui, não para ter interesse nisto que está aqui, mas para olhar para lá, andando aqui, olhando, morrendo de desejo e curiosidade de estar lá. Eu fico imaginando, pastor, aqueles sacerdotes que não tinham autorização de entrar ali. Eu imagino qual era o desejo destes homens de estar ali. Mas, amados, eu imagino que aquele lugar era tão santo, era tão poderoso, era tão especial, que quando o sacerdote talvez fizesse menção de chegar, já sentia, sabe, um mal-estar, já comecei a desfalecer, porque só de chegar perto daquela cortina, ele já começava a passar mal. Ele não tinha autoridade, ele não tinha unção, ele não tinha reconhecimento. Deus não havia chamado ele ali naquele lugar. Mas qual não era o desejo destes sacerdotes de estarem ali? Eles acendiam a lâmpada todo dia, eles queimavam ali todos os dias, eles lavavam suas mãos e purificavam-se ali todos os dias, eles mexiam ali, eles, sabe, estavam sempre ali, chegavam tão perto do Santo dos Santos, estavam tão próximos, lidando com coisas santas, mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Tem se levantado uma geração nestes dias de gente que está chegando tão perto, mas não pode entrar. Tem se levantado gerações, multidões até, de gente que lida diariamente com o sobrenatural de Deus, que sente o cheiro do sangue derramado, que tem acesso a uma água que purifica, mas que precisa ser usada logo no dia seguinte, porque de novo se sujou as mãos nessa terra. Há uma geração incontável de pessoas que chegam tão perto desse lugar, mas que talvez, amados, por criarem ligações tão religiosas, práticas tão humanas, expectativas tão terrenas com Deus, talvez nunca conseguirão entrar aqui. Glória a Deus, que o véu foi rasgado. Quando Cristo Jesus foi crucificado lá na cruz, a palavra de Deus diz que houve um tremor
de terra, o sol se converteu em trevas. Sabe, amados, foi tão poderoso que até mortos ressuscitaram e começaram a andar por dentro das cidades. Foi um momento terrível, e a palavra de Deus diz que o véu se rasgou, aleluia, de baixo para cima, assim, ó, significando que agora, sabe, amados, só vai ficar no lugar santo, no lugar de experiências diárias com Deus, de porções muito terrenas e passageiras com Deus, quem quiser, porque agora o acesso ao Santo dos Santos está aberto. Cristo rasgou o véu, Cristo é a porta para você entrar no Santo dos Santos. Cristo, por Ele você poderá entrar e chegar nesse lugar de santidade plena, de santidade eterna, de santidade em essência e poder. Aleluia. Aqueles anjos, amados, eles eram emendados, como eu disse, por cima pelas asas e por baixo através dos seus joelhos. Porque aquela escultura, ela ficava assim, ó, com as suas pernas ligadas pelo joelho, e essa parte aqui, ó, que eu tenho, mas esqueci como chama. Isso aqui, ó, anteperna, tíbia, perônio, ligadas, e os seus pés ligados, e aquelas asas ligadas. Depois o resto era um corpo, e lá em cima as asas ligavam. Então havia uma ligação no alto, ao mesmo tempo uma ligação embaixo, nos pés, nos artelhos. Tudo o que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que está ligado no céu também tem que estar ligado na terra. O problema é que muitas vezes crentes se reúnem e dizem: vem cá, vamos nos reunir em 2 ou 3 e vamos ligar alguma coisa agora aqui, porque a palavra de Deus diz que aquilo que a gente ligar na terra vai estar ligado no céu. E a gente faz menção de um poder maravilhoso, e a gente então assume uma competência maravilhosa de fé e oração, e a gente começa a ligar. Estou ligado agora, Senhor. Eu ligo uma casa, eu ligo um carro, eu ligo agora uma cura poderosa. Amém, está ligado no céu. Mas quantas vezes esse mesmo crente que tem tanta ousadia para orar desta forma, esquece-se que tudo que vai no mundo espiritual também tem volta. São mãos de 2 vias. Deus se une ao homem, mas espera que o homem se una a Ele. E muitas vezes, amados, como crentes, nós ligamos tantas coisas na terra para ser ligada no céu, e nos esquecemos que há coisas ligadas no céu que precisam estar ligadas na nossa vida. E eu te pergunto, amado, nessa noite, sem querer te acusar e nem ser pesaroso, porque é uma pergunta que também faço a mim, e essa é a forma que nós pregamos a palavra, desafiando a fé, desafiando os valores verdadeiros da Bíblia na tua vida. Eu te pergunto: você tem esperado mais que as coisas que você liga na terra sejam ligadas no céu? Ou seja, você tem esperado muito mais as bênçãos? Você tem se lembrado do que está ligado lá no céu, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Isso está ligado no teu coração? Esses anjos, na mesma forma que ligavam os seus pés no tabernáculo, ali no propiciatório, ligavam as suas 2 pontas de asa no alto, apontando para o céu, de onde vem a glória de Deus, dizendo que a mesma responsabilidade que a gente espera de Deus em cumprir suas promessas, em nos abençoar, saiba, na mesma proporção, Deus espera que nós estejamos ligados aos valores espirituais que Ele tem, a verdade, a honra, sabe, a integridade, a santidade, sabe, amados, com a mesma intensidade. Deus também espera encontrar em nossos corações
decisões de fazer o que é o correto, decisões de fazer o que é verdadeiro, decisões de fazer, sabe, o que edifica vidas. Está ligado lá entre Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade Santíssima. Está ligado o amor, está ligado o perdão, está ligado, sabe, a verdade. Ele espera que também em nossa terra estejam ligados os valores dos céus. Lá na glória a paz, lá na glória a luz, lá na glória, oh aleluia, a prazer, lá na glória a verdade. Está ligado isso no teu coração? A tampa do propiciatório e seus querubins nos revelam isso. Não há como Deus se manifestar onde não existe ligação na terra e ligação no céu. Deus só se manifesta onde existir unidade. Não dá para Deus se manifestar onde o reino humano, onde a dimensão física humana não estiver ligada à dimensão espiritual e eterna. Deus não se manifesta. É vão, é perda de tempo para qualquer crente na face da terra, para qualquer homem que se ajoelha diante de uma estátua, que professa uma fé em algo. Eu digo isso a crentes, a evangélicos, a católicos, a quem quer que professe alguma fé. Deus estabeleceu uma ponte entre o humano e o que é espiritual e santo. Deus não pode se manifestar em corações que só hajam, só pensem, só cogitem de coisas desta terra, onde a unidade entre o que é humano e celestial, imperfeito e perfeito, não existir. Com isso eu quero te dizer, amado, amada, que você precisa ligar o teu coração ao coração do Senhor, mais do que você faz. E não há como fazer isso sem uma vida de oração, sem uma vida de Bíblia diária, sem a presença, a tua presença no corpo de Cristo que trabalha e opera nessa terra, sem atitudes de perdão, de emancipação, de orgulho, sabe? Não há como Deus se manifestar, nem com milagres, nem com salvação, nem com libertação em lares em que a unidade está desfeita. Às vezes, amados, há mulheres que oram por seus maridos e dizem: Senhor, salva o meu marido. Mas muitas vezes, ou vice-versa, há maridos que às vezes oram por suas esposas e dizem: Senhor, salva minha esposa. Às vezes há pai e mãe que oram por seus filhos e dizem: Senhor, salva os meus filhos. Mas Deus, quando olha para dentro daquela casa, tem discussão, tem intriga, tem discórdia. A ponta de cima da asa do anjo está tocada, está ligada, mas os pés, que significa a unidade que o homem precisa ter, está desligada, está desconectada. Às vezes, amados, pedimos a Deus que nos livre de algo. Estamos passando situações difíceis, estamos passando por situações, sabe, angustiantes. Oramos a Deus. Mas quando Deus olha para a vida da pessoa, os seus pés estão separados, não há unidade, há uma vida ali de mentiras, há uma vida muitas vezes de engano, uma vida de prostituição, às vezes está vendo ali no meio daquilo pornografia. Como Deus pode agir? A palavra do Senhor, através desses querubins, nos diz hoje: ligai os vossos pés, assim como as asas estão ligadas no alto. Uni os vossos pés. Isso também significa unidade na igreja. Não há como continuar uma obra de vitória, uma obra que vence. Abre as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja de Jesus Cristo é aquela que tem as asas ligadas, mas também os seus pés e os seus artelhos ligados.
fazendo então uma unidade, uma koinonia, em que há respeito, há unidade, há amor, há interesse pela dificuldade alheia. Sabe, amados, Deus nos chama nesta noite e nos revela. Uni os vossos pés, amém? Amém, querido, você está entendendo? Por isso, o diabo quer destruir a unidade da igreja, quer destruir a unidade na família, quer destruir a unidade no teu próprio coração. Muitas vezes há crentes que servem ao Senhor de boca, há crentes que muitas vezes confessam o Senhor com lábios, mas amado, amada, o Senhor não quer somente confissão de lábios, Ele quer confissão de atitudes, Ele quer confissão, sabe, de realizações, Ele quer confissão, sabe, de palavras, aleluia, não somente de expressão de lábios, mas de expressão de alma, de expressão de espírito, de atitudes que condenam, que abominam, sabe, que fogem da aparência do mal e que vão caminhando para o lugar santo dos santos. Onde não houver unidade, Deus não pode agir. Às vezes passamos aqui cultos e mais cultos, sem que uma vida aceite a Jesus Cristo como Salvador. Está certo isso? Na noite de Santa Ceia, o Senhor chama a igreja para a unidade. O Senhor chama a igreja para ligar pontas de asa com os pés. Significa que precisa haver quebrantamento, uma reaproximação de corações e de alma. Você está entendendo isso? Aí nós vamos ver todos os dias gente entrar por ali e sem começar o culto dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. No dia de batismo nós vamos ter que, sabe, fazer um batistério 3 vezes maior que aquele, porque teremos muitas almas para batizar aqui. O que eu quero dizer é que às vezes, amados, nós como igreja separamos os pés, ofendendo, não contendo o nosso ímpeto de falar grosso. Muitas vezes impedimos a obra do Senhor de prosperar. O Senhor nos chama. Esses anjos de asas portentosas, eles tinham, amados, um corpo de homem. E aí, amados, retrata o próprio ser humano. De tudo que Deus criou, diversos reinos, vegetal, mineral, animal, o homem é o ser mais complexo. Nada é mais complexo que o homem. E por que Deus, então, amados, criou este homem? Esses 2 anjos tinham um corpo de homem. Ou seja, amados, sobre a tampa do propiciatório estavam 2 seres angelicais portentosos, os mais poderosos, mas os seus corpos foram esculpidos na forma de homem. Na forma de homem. Por que Deus criou você? Por que Deus criou a mim? Por que Deus criou Adão e Eva? Se Ele sabia, na sua onisciência, que pecariam e se dobrariam diante da serpente. Por que Ele continua insistindo na raça humana? Por que Ele não afogou também Noé e sua esposa? Por que Ele não desistiu do planeta Terra? E quem sabe, por que Ele não criou marcianos? Mas Ele insistiu em Noé. Ele que insistiu no homem. Ele continuou projetando Davi, Salomão. Ele continuou projetando Josué, Caleb, Abraão, Paulo, Pedro, Silas. Você, eu, a mim, a igreja. Porque Ele continua permitindo que o homem e a sua natureza humana pise sobre aquele propiciatório e esteja ligado àquilo que mais santo existe para Ele.
Dizem alguns que Deus criou o homem para louvor da sua glória. Mas, amados, vamos pensar na história dos homens de Deus, desde a Bíblia até agora. Davi muitas vezes glorificou o Senhor com seus salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas que glória houve a Deus no dia em que ele olhou para Batseba e a cobiçou? Teve glória para Deus? Teve louvor para Deus no dia em que Salomão, depois de ter feito tantas obras literárias tremendas, inspiradas pelo Espírito, morre em prostituição? Há louvor nisso? Que louvor há em ter 1000 mulheres? Salomão teve 1000 mulheres, quando Deus fez o homem para ter uma só. E pior, que louvor há num homem que tem 1000 sogras? Se já não tem louvor no homem que tem 1000 mulheres, meu Deus, o cara tinha 1000 sogras. Estou brincando, brincadeira. Mas, amados, Pedro foi um homem que deu muitas glórias, muito louvor a Deus através dos seus atos missionários, evangelísticos, mas teve louvor a Deus no dia em que ele negou 3 vezes naquela madrugada a Jesus Cristo, e o galo cantou, como o bispo ontem, cheio do Espírito, disse: ele não ouviu a voz de Deus, ele não conseguiu discernir o que Cristo falava, mas ele discerniu que o galo cantou. Coisa tremenda que o bispo disse ontem, tocou muito no meu coração. Houve louvor naquilo, saiu chorando amargamente, arrependido. Mas que louvor houve em negar a Cristo? Então que homem é este que Deus continua insistindo? Eu vou te dizer uma coisa: se Deus tivesse criado a mim ou a você para ser louvor dele, Deus estava redondamente enganado. Mas a Bíblia diz que em Deus não há dolo, Deus não se engana, Deus não se arrepende do que faz. Então eu tenho importância para Deus, você é fundamental para Deus. Nos momentos em que você dá glória a Deus, nos momentos em que você obedece a Deus, mas até nos momentos em que você erra e se engana, nos momentos que você cai e se prostra diante da tua carne, eu vou te dizer, Deus continua contando com você. Você já imaginou, Gigi, se Deus contasse com você, só no momento que você ministrasse hoje cheio do Espírito Santo do louvor, você ia ter que ficar 24 horas aqui, né? Quantos de nós aqui, amados, às vezes, só consegue uma vez na semana ser crente verdadeiro, o dia que está na igreja? Teríamos que ficar 24 horas na igreja, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 366 dias no ano, principalmente ano bissexto. Teríamos que ficar o resto da vida falando, ministrando, porque às vezes, amados, encontramos crentes que só conseguem pensar coisas boas, que só conseguem projetar no coração valores quando estão sob a vigilância da palavra, quando estão sob a vigilância de um pastor, quando estão sob a vigilância de uma esposa, quando estão sob a vigilância de filhos ou marido, e quando estão sozinhos, não conseguem dar louvor a Deus. Está pesado, né, irmãos? Está duro. Para mim também tá. Porque Deus está falando comigo nessa noite. Será que para eu dar glória e louvor a Deus, eu teria que ficar pregando durante toda a minha existência? Mas louvado seja Deus, porque Ele não nos criou para o seu louvor. Sabe por que Deus te criou? Há uma peculiaridade na criação de Deus. Ele cria algo primeiro em cima, para depois Ele criar embaixo. Eu quero te explicar essa parte porque é fundamental. Se você ler lá Gênesis capítulo 1, verso 1, e os versículos subsequentes na criação, abre lá rapidamente. A gente ainda tem mais um minutinho. Olha só que coisa tremenda. Ó.
No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que louvor havia para Deus num mundo caótico desse? A terra era sem forma e vazia. E a palavra de Deus diz que, para piorar, havia trevas sobre a face do abismo. O abismo tem face. O abismo tem o seu rosto. O abismo tem a sua superfície. E acima dessa superfície de abismo não tinha luz, era treva. Mas engraçado que a Bíblia diz: mas, porém, contudo, entretanto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito continuava ali. O Espírito, apesar de não receber louvor nenhum daquilo, morto, inanimado, destruído, caótico, escuro, maligno, perdido, desorientado, o Espírito continuava ali. E viu Deus, e aí a Bíblia fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Onde essa luz se manifestou? Em cima ou embaixo? Aonde? Isso significa que embaixo ainda tinha o quê? Trevas. Deus, quando começa a criar, Ele nunca cria por baixo. Ele começa a criar em cima. E embaixo continuou treva, continuou abismo, continuou sem forma, continuou vazio. Mas olha o que Ele fez em seguida. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento, aonde? No meio das águas, e separação entre as águas e águas. Ele não começou a mexer embaixo? Ele não começou a mexer embaixo? Deus começou a criar em cima, depois veio para baixo. Aí olha que coisa tremenda. No verso 8 ele diz, chamou Deus o firmamento, céu e manhã. E houve manhã e tarde, segundo dia. Aí no verso 9, ó. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Ele continuou agora mexendo embaixo. Apareceu a terra. Daqui a pouco ele começa a pôr estrela no céu. Então assim, ó, começou a criar em cima, mexeu embaixo. Aí deu mais aparência em cima, começou a mexer mais embaixo. Aí ele se manifestou em cima, começou a fazer embaixo. Até, amados, que tudo ficou pronto. Sabe, queridos, Deus te criou não para receber louvor de você, mas para que você recebesse o louvor dele. Sabia disso? Quando um professor aplica uma prova, vamos ficar de pé. Quando um professor aplica uma prova a um aluno, professor que sabe tudo, professor que conhece a matéria, professor que domina absolutamente o assunto, e tem diante dele um aluno em franco aprendizado, um aluno, pode subir a banda, um aluno que está começando a aprender as coisas. Aquele professor, ele aplica uma prova, não é isso? Há alguns aqui que viveram a aplicação da sabatina, né? Outros estão mais atualizados, né? Estão numa época à frente e recebem as provas. Eu sou da época da sabatina. Nós éramos sabatinados. E sabe, amados, o professor muitas vezes chamava a gente lá na frente, e na frente de todo mundo ele começava a fazer perguntas, prova oral, e a gente tinha que responder. E aí ele media o nosso conhecimento, o quanto eu havia aprendido dele, não o quanto eu havia aprendido talvez da matéria, mas o quanto ele havia conseguido me ensinar da matéria que ele conhecia.
Porque ensinar, amados, é transferir saber, é transferência de conhecimento. Deus começou a criar no meio do nada, do zero, daquilo que não dava louvor a Ele, porque Ele nunca esperou receber louvor da terra, Ele nunca esperou receber louvor do homem, Ele nunca esperou receber absolutamente nada de quem não pode dar nada. Sabe, amados, quantas vezes nos decepcionamos com pessoas, esperando delas algo, mas ela ainda não pode me dar aquilo. Eu adoraria se os meus filhos já estivessem ganhando 20 mil reais por mês, como talvez vice-presidente de uma empresa. Mas como que eu posso esperar isso deles? Um tem 12, outro tem 16. Não deu. Não deu ainda. Só se tivesse nascido Robinho, né? Ou tivesse nascido Neymar, talvez pudesse. Mas raríssimas exceções. Como que você pode esperar de alguém algo que ele não pode te dar? Ele não aprendeu ainda, ele não tem competência, ele não foi ainda inteirado daquilo. Como Deus pode esperar louvor teu ou meu de gente, amados, que absolutamente, se vivessem 900 anos como viveram aqueles homens lá do Gênesis, 1000 anos, sabe, talvez não tiveram tempo ainda suficiente para adorar a Deus, para dar louvor a Deus como se deve. Uma existência inteira de um homem, de uma mulher, de uma nação, muitas vezes não é suficiente para tornar adequado o louvor de um povo a Deus. Então por que Deus criou o homem? Se não foi para receber dele louvor. E aquele professor, quando então faz uma pergunta, 2, 3, 4, 10 perguntas para um aluno, e aquele aluno responde de 9, de 10 perguntas, ele responde 9 setas. Sabe o que ele recebe do professor? Ele recebe louvor do professor. O que sabe, elogia. O que conhece tudo, dá louvor. Aleluia. Não é bonito um professor elogiar um aluno? Não é bonito alguém que domina absolutamente algo, ao ver, sabe, alguém fazendo tudo direito, ele elogia. Muitas vezes, amados, nós vemos alguém fazendo algo bom e falamos, não fez mais nada que obrigação. A gente às vezes analisa dessa forma, né? O maridão chega em casa, a mulher fez aquela comida deliciosa, e no final ela espera um elogio, o cara fala assim, não fez mais nada que obrigação, está aí para isso. Sabe, amados, às vezes esperamos coisas de pessoas que ainda não podem nos dar, ainda não foram instruídos o suficiente. Mas, amados, quando Deus te criou e insistiu em te proteger, eu vou te dizer aqui, Deus cuidou de você desde o ventre da tua mãe. Quando você era uma massa informe dentro do ventre da tua mãe, quando você era uma célula desse tamanho, todo o amor de Deus, toda a glória de Deus, a mesma que Ele jogou dentro da arca do concerto, tudo aquilo que povoou o universo, que criou todas as coisas, aleluia, todo o seu cuidado, o seu zelo, todo o seu amor, todas as virtudes do céu já estavam voltadas para você, porque Deus via em você algo importantíssimo, fundamental para o reino dele. Deus investiu tudo o que ele tinha, Deus deu tudo o que ele tinha, deu o próprio filho para que você pudesse ser gerado, para que você existisse, fosse essa pessoa que hoje está aqui, aleluia. Diga, eu estou aqui, Senhor, aleluia. Você chegou aqui, você está vivo. Deus zelou, Deus te livrou da morte. Muitos aqui já eram para ter morrido, mas Deus livrou, sabe? Muitos já eram para ter sido levados pelo diabo embora, mas Deus preservou. Muitos aqui foram arrancados das garras do diabo,
Mas Deus arrancou você da mão do diabo. Vocês estavam encarcerados no pecado, na prostituição. Deus foi lá e tirou você das mãos dele. Sabe por quê? Não para receber louvor de você, mas para criar em você um coração de amor, de temor, de santidade, para que você receba dele louvor. Aleluia. E sabe qual é o louvor que Deus quer te dar? Abre lá no livro de Romanos. Aliás, feche os seus olhos, eu vou abrir e vou ler. Feche os seus olhos. A banda pode fazer o louvor. Fica essa pergunta. Pai, estou aqui. Aleluia. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença não me sustento, a tua palavra meu alimento, preciso ouvir. Aleluia. A tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Aleluia. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluia. Louvado seja Deus. A banda pode continuar com os instrumentos, mas eu preciso te responder. E é fundamental, amados, que você entenda isso. Se Deus não te criou para que você fosse a melhor expressão de louvor dele neste lugar, porque você e eu somos falhos, pecamos, caímos, somos como o apóstolo Paulo, queremos fazer o bem e muitas vezes não conseguimos fazer. Não queremos fazer o mal, mas aquele mal que a gente não quer fazer, a gente faz. E por isso, muitas vezes, não nos tornamos um instrumento ideal de louvor a Deus. Então, se Deus não me criou para ser a expressão de louvor dele nessa terra, e se ele me criou para que eu pudesse receber dele louvor, é porque ele quer ser meu amigo, é porque ele quer estar comigo, é porque ele quer andar comigo na viração do dia, como ele andava com Adão nos dias em que Adão era puro de alma, puro de coração, puro de visão. Quando o pecado ainda não havia entrado na sua vida por desobediência, por falta de observância da lei do Senhor, porque se esqueceu do que o Senhor havia dito. Sabe, amados, Deus chamou Moisés no alto daquele cume do Monte Sinai para ali ter com Moisés, assim como ele tinha prazer de andar com Noé, estar com Noé dentro daquela barcaça, dentro daquela arca, navegando errante sobre aquela terra que estava condenada e afogada debaixo do pecado. Sabe, amados, da mesma forma que ele andava com Noé ou com Adão na viração do dia naquele jardim da inocência, assim, amados, como ele também criou aquele tabernáculo para que a glória dele se manifestasse no meio daquele povo. Na realidade, Deus criou a mim, criou a você, porque ele quer ter um relacionamento.
sabe, de amor, um relacionamento maduro, um relacionamento, sabe, amados, de intimidade, em que você o sinta, em que Ele também possa sentir a mim e a você. E Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz: e porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu vou te dizer, a tradução mais correta do original, no grego, diz assim, glória é merecimento de louvor. Sendo assim, nós poderíamos ler esse versículo assim, porque todos pecaram e, portanto, não são capazes de merecer o louvor de Deus. Destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão fora, estão apartados por causa do pecado, da possibilidade de receberem de Deus o louvor. O pecado, amado, nos desmerece diante de Deus. Mas todas as vezes que nos arrependemos do pecado e confessamos o pecado, nós voltamos para o jardim. Nós subimos o Monte Sinai com Moisés. Nós entramos no tabernáculo, no Santo dos Santos, com o sumo sacerdote. Nós ficamos com Noé dentro da arca do livramento. Nós estamos com Cristo ressurretos, aleluia, e saímos daquele túmulo, aleluia, ao terceiro dia. O que eu quero te dizer, amado, amada, é que são dias hoje em que você e eu devemos estar buscando receber a glória de Deus, merecimento de louvor. E com isso, eu convido você agora a se sentar. Eu quero chamar os pastores aqui à frente. A banda deve ter o louvor da Santa Ceia, é esse? Glória a Deus. E de posse disso, amado, eu convido você a esperar agora no teu lugar para receber este pão e receber do cálice. A banda vai tocar, nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Nós vamos receber esses elementos, vamos consagrar. As crianças estão chegando e eu peço que você, pai, mãe, receba o teu filho e fique juntinho com ele agora. Amém? Porque hoje eu quero que a família coma e beba do cálice, coma do pão juntinhos. Aliás, nós vamos fazer diferente. Se o papai e a mamãe estiverem juntos, junto com os filhinhos, o papai vai receber ali e ele vai tirar. O obreiro vai chegar assim com o pão, e o pai vai pegar, o marido vai pegar e vai entregar a sua esposa, e se os filhos estiverem juntos, ele vai servir. Ainda que demore um pouquinho mais a distribuição, mas eu faço questão que neste dia a família se auto-ministre, a família se auto-sirva do pão dos céus e do cálice da vida. Amém? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos consagrar, pastora, você quer orar? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Igreja, fique de pé, por favor, nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós consagramos este pão, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, meu Deus, e a santificação desses elementos, Senhor. Que ao comermos esse pão, sejamos alimentados espiritualmente, como já fomos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Primeiro o pão, depois o cálice, a banda vai tocar. Então assim, o pai pega e entrega para a esposa, para os filhos. Se a mãe estiver sozinha, o pai sozinho, vai servir, amém, assim, aleluia. Há algo especial nisso, amém, amados, aleluia. Logo vieram pessoas para o levar.
a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou e por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. E vê o teu mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. E vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. E vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Vamos ficar de pé mais um instante, nós vamos encerrar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma verdade. Porque todos pecaram e não merecem o louvor de Deus, não são capazes de merecer. Mas aí está o segredo. Mas mesmo assim Deus continuou trabalhando por mim e por você. Nosso pecado nos impede, não somos capazes de vencê-lo. Mas o versículo continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Deus espera, amados, de você como homem, como mulher, como crente nesta terra, como filho de Deus, é que você almeje estar no lugar santo dos santos. É que você chore por causa dos teus pecados. É que você trema diante da menção do nome de Deus. É que você cumpra o ID do Senhor nesta terra. É que você continue sendo luz do mundo e sal da terra. O que o Senhor espera, e por isso Ele te criou, é que você aprenda dEle e seja um espelho dEle neste lugar. Que você anuncie o seu amor por o amor que você pratica. Que você anuncie o perdão que Ele deu a você através do perdão que você dá a quem te ofende. É que você transmita a paz que Ele te deu através da paz que você vive dentro da tua casa, dentro da tua vida financeira, dentro dos teus relacionamentos, da tua família. É que você una, é que você ligue, não somente na terra os teus valores e as tuas necessidades, mas que você também ligue na tua vida os valores dos céus. É que o Senhor espera que você não viva somente momentos, fragmentos de relacionamento com Deus, momentos, sabe, de encontro com Deus, dominicais, sabe, quando eu vou para a igreja, mas que a tua vida seja um derramar diário da glória de Deus, seja um derramar do azeite, sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte azeite no alto da tua cabeça. O que o Senhor espera é que a tua natureza humana esteja sem nenhum problema de pisar o que é santo. Porque se aqueles anjos tinham um corpo de homem, o rosto dele era de criança. Oh, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Seja simples como uma criança, perdoe como uma criança. Ao receber algo muito difícil na vida, chore como uma criança aos pés do Senhor. Tenha um corpo de homem, mas um rosto de criança. Esconda a tua própria face como aqueles anjos, para que a face de Deus seja vista. Olhe para dentro da arca do concerto, onde tem o maná, onde tem a vara de Arão que floresceu, onde tem as tábuas da lei. Aprenda que você nesta terra tem limites para andar. Você não pode andar em qualquer lugar, seus pés não podem pisar em qualquer lugar, sabe? Há limites de Deus para você nesta terra. Jovem, você é de Deus, portanto há limites para você nesta terra. O que os jovens neste mundo fazem sem Cristo, você não pode fazer, e tem que sofrer por não poder fazer, e dar glória a Deus por ser muitas vezes, sabe, alvo de chacota, ser o motivo de riso. Mas quando zombarem de você, levante o teu rosto na direção dos céus, porque Deus está te louvando. Aleluia. Todas as vezes que você resiste, jovem, sabe, nesta terra, Deus está dando a você merecimentos e louvores. Marido, cuide da tua esposa, cuide da tua mulher, cuide dos teus filhos. Seja um homem honesto nesta terra. Pague as suas dívidas, sabe, diga a verdade, não se prostitua, não caia, sabe, nas ciladas do adultério, não caia nas ciladas da pornografia. Homem, leia a Bíblia dentro de casa, ore, que os teus filhos te vejam orando, aleluia. Mulher, age com sabedoria, porque Deus, todas as vezes que te ver agindo com sabedoria dentro da tua casa, não como louca, não como desvairada, com gritarias, sabe, com tempestade, Deus vai olhar do céu e vai te louvar, porque Deus não te fez para louvar a Ele, Deus te fez para você receber louvor dEle nesta terra.
crente, sirva a Deus, independentemente se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Esqueça essas vãs pregações por aí afora, que dizem que só é abençoado e crente de vitória o que tem coisas, o que tem posses. Esqueça dessa bobagem, porque esta terra passará e todas as suas glórias, porque a glória do homem é como uma nuvenzinha que nasce pela manhã e logo à tarde se desvanece. Esta é a glória do homem, mas os que confiam no Senhor, a glória deles permanecerá para sempre. Os que andam pela palavra de Deus terá o louvor de Deus na eternidade. Você vai sair desse lugarzinho chamado santo para entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde a arca do concerto traz a glória de Deus. Amém, igreja? Não caia do teu ministério por causa de bobagem. Não desista da tua igreja, de teus pastores, não desista dos teus líderes, não desista dos teus ministérios por causa de bobagem. Não negocie. O que você está pegando aí na tua mão foi o corpo moído de Jesus, que não desistiu da cruz em momento algum. Mas ele ouviu em certo momento da sua vida: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você quer ouvir isso de Deus a respeito de você? Eu quero. Deus quer olhar dos céus e dizer para você assim: esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, a quem eu dou o meu louvor, a quem eu dou o meu merecimento, através da graça do Senhor. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele repartiu o pão entre os seus discípulos que estavam à mesa. E ele disse: este é o meu pão, este é o meu corpo. Este é o meu corpo que é repartido a vós. Jesus estava falando da morte que ele teria logo em seguida daquela última ceia. Estavam ali reunidos o Senhor. Deu muitas instruções, cantaram um hino. De lá Jesus foi para o Getsemane, onde ali orava, esperando a ajuda, o sustento de alguns discípulos, mas não obtivendo, Jesus chorava, gemia. Uma síndrome do pânico terrível tomou, a ponto de abrir os poros de todo o corpo de Jesus, sabe, suficientemente abertos para dali vazar sangue. Você pensa que Jesus sangrou na cruz? Lá na cruz esvaiu-se o que restou do sangue, porque já no Getsemane Jesus começou a derramar seu sangue inocente. Sabe o que é ter tanto medo a ponto de suar sangue? Jesus no Getsemane levou um beijo mentiroso, traidor, foi algemado, teve que intervir a fúria de Pedro, que com a sua espada decepou ali a orelha daquele soldado. Foi levado a julgamentos, foi lançado daqui para ali. Viu um dos seus apóstolos mais favoritos, a quem ele mais louvou na terra, traí-lo. Mas continuou, tropeçou, caiu, foi ajudado por um tal Simeão. Mas ele chegou lá no Gólgota. Ele chegou no Gólgota. E se ele não tivesse chegado, você não estaria com esse pão na mão e nem com esse cálice aí, porque Jesus não teria morrido, não teria ressuscitado, mas ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele voltará para te levar para a glória. Oh, glória! Quem sabe essa seja a última Santa Ceia aqui no lugar santo. Quem sabe a próxima será lá no Santo dos Santos. Pois, portanto, eu te convido agora a comer deste pão, dando graças a Deus. Senhor, nós consagramos este cálice, este elemento que simboliza, Senhor, o teu sangue. Este sangue que acabamos de mencionar, derramado, Deus, até a última gota. Eu nunca vi um morto, Senhor amado, sem nenhum sangue.
A imagem devia ser horrível, Senhor. Aquele homem, o Deus encarnado, pendurado naquela cruz do madeiro, deveria ser uma imagem terrível, absurdamente ruim, feia. Como é um cadáver morto, seco, pele, osso, os olhos embaçados, sem brilho algum, sangue ressecado, pisado, sinais de machucadura profundas, cortes de 40 centímetros, 50 centímetros, osso aparecendo, uma caveira ressecada. Ali estava o meu Senhor. Desse jeito o meu pecado o fez ficar. Os nossos pecados secaram o nosso Senhor. O desfiguraram. O meu pecado o fez levar bofetadas. O meu pecado, o Senhor, cuspiu na cara dele. O meu pecado, o Senhor, cravou cravos nas suas mãos, nos seus pés. Cada espinho que tinha naquela coroa, Senhor, tinha pecado meu ali cravado na cabeça do meu Senhor. Nenhuma gota de sangue, Senhor. Enterrado às pressas, antes das 6 horas da tarde. Jogado dentro daquele túmulo sem ter sido embalsamado. Porque não havia mais nem tempo para isso. A vida continuou em Jerusalém e meu Senhor estava enterrado de qualquer jeito. Mas a glória do meu Deus o ressuscitou. Se o meu pecado o matou, a santidade do meu Deus o ressuscitou. A mesma santidade que vai me ressuscitar um dia e ressuscitar a cada um que aqui está, Senhor. Porque o nosso desejo é estar no Santo dos Santos. Aleluia. Dessa forma, amados, este sangue, este cálice que representa a aliança, a nova aliança do Senhor, aliança de vida, aliança de promessa. Eu te convido a beber dele agora. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós oramos agora, Senhor. Encerramos este dia. Ó Deus, levando em nossa consciência o entendimento, Senhor, de que somos feitos à Tua imagem e semelhança para sermos, Senhor. Pessoas as quais, Senhor, subam no Monte Sinai, entrem no Santo dos Santos, andam no Jardim do Éden, estejam, Senhor, no tabernáculo, Senhor, estejam com Noé naquela arca, estejam com Jesus no monte da transfiguração, aleluia, nos lugares santos, onde o Senhor derrama a tua virtude. Ó Deus, que as famílias sejam curadas, que enfermidades sejam quebradas, que, ó Deus, ordenanças malignas, Senhor, sejam repreendidas na vida de cada um de nós. Saiamos daqui hoje, Pai, curados, transformados, famílias unidas, haja perdão, liberação de perdão. Nesta igreja não haja um ai sequer de dor, não haja, Senhor, um que esteja entristecido, abatido. Senhor, levanta uma geração de guerreiros, de soldados do teu pavilhão, que levantem a tua bandeira e andem, marchem, conquistem, Senhor, almas, vidas, que tenham, Senhor, merecimento do teu louvor nesta terra, até o dia em que vier buscar a cada um de nós. Vai na paz do Senhor, eu te amo em Jesus. Uma semana de vitória para a glória do Senhor.